Boa noite, pessoal. Boa noite, Breno, Camila, Gustavo, todos presentes. Muito obrigada. É um prazer imenso poder realizar esse evento com vocês, com o objetivo de trazer informações de forma gratuita a todos. Vamos, então, dar início ao nosso webinar Grãos. Hoje temos o prazer em receber como palestrante o Breno Araújo, consultor técnico Reagro e membro efetivo do SESB. O tema da nossa palestra será posicionamentos para a safra. Porém, antes de começar, eu gostaria de agradecer as empresas parceiras que nos apoiam e estão sempre junto conosco para a realização desses webinars. Nós temos aqui hoje 4 grandes parceiros, a Nova Futura e a MAN Investimentos, são empresas co-irmãs. A MAN é uma empresa credenciada à Nova Futura e atua com algumas soluções de investimentos, fundos, mercado futuro, e para quem quer resguardar seus preços de venda, elas trabalham com a operação de hedge. Temos também nos apoiando o Reagro e a instituição Laboratório 3R. A essas empresas envolvidas, muito obrigada pelo apoio. Antes de iniciar a palestra, pessoal, eu gostaria de convidar todos vocês para nos acompanhar em nossas redes sociais. Estamos no Instagram, é só procurar por reagro.grãos, que vocês vão nos encontrar lá. Temos o nosso grupo no Facebook, aberto a discussões, onde vocês podem interagir conosco, compartilhando postagens, fotos, ideias, dúvidas. Existe também o nosso grupo de Telegram, tá? A gente vai enviar para vocês um link para quem quiser participar, ok? Convido vocês a conhecer o blog do Reagro. Muito conteúdo técnico bacana, com informações gratuitas em diversas áreas. É só acessar o www.reagro.com.br/blog. Pessoal, só mais um pouco da atenção de vocês para um recado. No final da palestra, teremos um momento reservado para perguntas. Então, todos que tiverem alguma dúvida, por gentileza, escrevam na caixa QIA, que estão na base da tela de vocês. Quem nos assiste pelo celular provavelmente estará no canto superior. Essas perguntas, ao final da palestra, serão direcionadas para o palestrante. Breno, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você da equipe Reagro aqui conosco, com a bagagem de conhecimento e experiência enorme, né? E hoje aqui compartilhando um pouquinho com a gente. É uma ótima palestra a todos. Eu passo a palavra para você, Breno, pode ficar à vontade. Ok, obrigado. Deixa eu projetar minha tela aqui. Assim que tiver ok, aí você me avisa para eu iniciar, tá bom? Beleza, Breno. Projetou? Projetou sim. Isso, tá ok. Pode iniciar, Breno. Ok, vou colocar o ponteiro aqui. Obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal. É muito bom fazer parte mais uma vez do webinar aqui do 3R Lab, junto com o Reagro. Para mim é um prazer muito grande estar falando para tanta gente, né? Assim, nós já temos aí mais de, se eu não me engano, mais de 200 pessoas, né? E vai entrar muito mais gente. E tem grandes amigos aí que eu já pude ver que estão dentro, gente de toda parte do Brasil, né? Desde o Rio Grande do Sul até o Pará. Eu já percebi que tem gente aí dentro do webinar. E esse momento é muito oportuno para discutir algumas coisas, já que nós estamos iniciando a safra em várias regiões do Brasil, né? Então, eu preparei um material com muito cuidado, né, para não ser generalista, para não deixar nenhuma região de fora, mas é claro também que eu não consigo aqui em 40, 50 minutos aqui de conversa com vocês esgotar todos os assuntos que eu queria, né? Então eu fiz um material que, de acordo com um pouco de experiência que eu tenho de campo, né? Nós da equipe Reagro viemos conquistando isso do campo através da consultoria. Eu preparei um material que pode ajudar você que é consultor na parte de agronomia, né, na parte de lavouras, pode te ajudar junto do seu cliente, e você que é produtor,
é um momento muito oportuno para escutar algumas dicas que eu vou passar aqui agora, porque a gente tem, ao longo das safras, errado bastante, acertado bastante também, e, e isso faz muito sentido quando a gente vai acumulando esse conhecimento, né? Vai experimentando, vai testando isso nos clientes e vai tendo sucesso. Então, eu intitulei essa palestra aqui como Posicionamentos para a Safra 2020-21, que já se iniciou, várias regiões aí dessecando, várias regiões plantando, algumas regiões choveu bem, né? O Paraná veio de chuva boa aí em agosto, setembro, então tem água no solo. O Sudeste, a região de Minas, Goiás, Distrito Federal, não veio tanto assim, não temos tanta água no solo para iniciar o plantio tão rápido, né? O Rio Grande também aguardando, né, o início, que já começa a plantar mais tarde lá as lavouras de soja, né? E o Mato Grosso já startou o processo e o Norte e Nordeste ainda esperando ainda lá planta mais tarde, né? Final de outubro, novembro até dezembro. Então, eu não vou me delongar aqui, mas eu queria dar algumas dicas para a gente errar menos, principalmente nesse início de safra, né? E a cultura que eu vou focar aqui nessa conversa nossa, ela vai ser a soja, obviamente por alguns, por alguns motivos, né? A soja é quem domina as culturas no verão do Brasil, né? A cultura que mais se planta no verão aqui no nosso país, né? A soja hoje representa 80% dessa área plantada aqui da primeira safra, né? 45 milhões de hectares. Desses 45 milhões de hectares de grãos, a soja plantou este último ano 36 milhões de hectares, e nós estamos indo para uma perspectiva aí, uma estimativa de 38 milhões de hectares plantados com soja nessa safra agora, né? Então a soja tomou, né, as atenções do verão, né, empurrando o milho para a safrinha, deixando o ambiente cada vez mais complexo, porque você tem que colocar num período muito curto de tempo uma cultura que está cada vez mais aumentando a produtividade, que é a soja, e ela precisa de entregar margem para o produtor, e para ela entregar margem, ela precisa produzir mais, né? E quanto mais você aperta ela na janela para proporcionar janela melhor para o milho safrinha, né? Plantado final de janeiro, meados de fevereiro e início de março, em algumas regiões, você acaba se tornando um produtor, um consultor estrategista e de ter que tomar muito cuidado para não errar, tanto no manejo da lavoura de verão, quanto atropelar algumas operações e acabar perdendo a safrinha. Mas o astral tá bom, o produtor rural tá capitalizado, as culturas agrícolas, de maneira geral, têm remunerado bem, né? E é por isso que a gente está vendo aí um aumento de 1 milhão e meio de hectares por ano, enquanto se fala em soja, e de 2, 3 milhões de hectares por ano no Brasil inteiro, de aumento de área cultivada, quando se fala nos demais grãos, né? Quando eu falo nos demais grãos, eu estou envolvendo algodão, amendoim, arroz, girassol, mamona, milho, né? Mas a gente vai focar bastante na cultura da soja, né? Agora, para focar na soja, a gente precisa de entender o que está acontecendo hoje, né? Eu peguei os últimos 5 anos, um histórico aqui, a linha azul, vocês podem observar aí, essa linha azul aí é o histórico de produtividade médio da cultura da soja, os últimos 5 anos no Brasil. Então, se pegar toda a produção do Brasil aí, ela está acompanhando essa curva aqui azul, né? Que está na média de 55 sacos por hectare, né? Nos últimos 5 anos. E eu peguei alguns poucos clientes, né? Peguei alguns clientes que a gente tem espalhados no Brasil e fiz uma média deles, os clientes reais, para entender como que nós estamos perante a média nacional, né? É lógico que aqui não estão todos os clientes, né? Só peguei a título de curiosidade, mas dá para perceber aqui que, assim como alguns clientes do Reagro ou de outras consultorias, né? Existem bons produtores que estão fazendo um manejo mais apurado em qualquer região do Brasil, né?
e que conseguem, na média dos últimos 5 anos, se descolar da média Conab, até com números bastante interessantes, né? Estou colocando aí a média desses clientes aí, com a média do Brasil, um número aí superior a 20 sacos por hectare nessa média dos 5 anos. Então, 20 sacos por hectare no dia de hoje, nós estamos falando de mais de R$2.000 por hectare na última linha da planilha do produtor, né? De lucro, porque o custo de produção é muito semelhante, né? Então, se acaba provocando um raciocínio interessante, né? Será que nós temos realmente oportunidades de ganhos de produtividade desde o extremo sul do Rio Grande do Sul até o norte do Maranhão, na ordem de 10, 15, que seja 20 sacos por hectare? É uma dúvida, né? Então, quando eu pego apenas alguns dos clientes da nossa consultoria e comparo com o Brasil, isso é uma verdade, né? Essa é uma verdade. Agora, se a gente expandir o leque, né, eu vou citar aqui um trabalho que a gente tem feito junto com a Syngenta, né, que é uma grande multinacional que está no mercado aí, né, e junto com o Comitê Estratégico de Soja Brasil, o SESB. Então, o Reagro, junto com a Syngenta e o SESB, tem feito alguns projetos no Brasil para entender a produtividade e tentar ajudar cada vez mais o produtor. Cada ponto que vocês estão vendo aqui nesse mapa, à sua direita, é um ponto de área que nós monitoramos, que nós coletamos dados na última safra, que nós medimos produtividade, que nós entendemos o que aconteceu, qual foi a semente plantada, qual foi a população inicial e final, se tinha compactação no solo ou se não tinha, qual foi o manejo desde a dessecação até a colheita. Então, cada ponto que vocês estão vendo aí, desde o extremo sul do Rio Grande do Sul, Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, até Nova Mutum, Mato Grosso, a gente acabou gerenciando essas áreas, junto com, lógico, com o apoio de 30 cooperativas espalhadas no Brasil, 92, instaladas em 92 municípios, 110 agrônomos dessas cooperativas e uma plotagem aí de 210 áreas. Nós coletamos em torno de 65 mil dados para trazer, né, para essas cooperativas, para esses agrônomos, para a Syngenta, para vocês, um número que pode interessar e que pode ajudar você no seu manejo da sua fazenda, né? Já que nós estamos comparando as maiores regiões produtoras de grãos do Brasil, né? O certo é que desses 65 mil dados coletados, nós tivemos alguns aprendizados, né? Tivemos algumas informações que eu queria passar para vocês aqui, né? Já que no slide anterior, eu só comparei alguns dos clientes da nossa consultoria com a média Conab. Agora, eu queria comparar um pouco mais, com N maior, né, com um número maior de áreas, para ver se isso continua fazendo sentido ou não, né? Então, se eu pegar aí, eu isolei o Mato Grosso, vocês podem ver aqui que a gente tinha uma área no Mato Grosso, mas eu tirei ela, porque nós não conseguimos auditar, é uma coisa que vale a pena reforçar, todas essas áreas aqui foram auditadas na colheita, para ter certeza do número, né? E aí nós chegamos exatamente nesses resultados, na última safra. Se eu pegar a média de produtividade Conab dos últimos 5 anos, desses 7 estados, ela está aqui entre 52 e 57 sacos por hectare, ok? Variando entre 52 e 57 sacos por hectare. Se eu pegar a última safra, que foi a safra 19 e 20, falando só de soja, logicamente, né? A produtividade média por estado variou de 31 sacos no Rio Grande do Sul até 63 sacos no Paraná, né? Então, essa é a produtividade média, dados já publicados pela Conab, divulgados pela Agroconsult, pela Conab e por aí vai. Então, o que eu estou querendo dizer, né? Nós tivemos um problema enorme no Rio Grande do Sul, na última safra, né? O Rio Grande do Sul, que vinha com produtividades muito boas, é quem sempre eleva a média, que tem boas produtividades, quando não tem eventos climáticos tão pesados, igual aconteceu ano passado, o Rio Grande do Sul não ultrapassou 31 sacos por hectare de média no estado inteiro, né? E alguns outros estados se sobressaíram, né? O Paraná,
que ano passado o Oeste tinha sofrido muito com a seca, esse ano conseguiu alavancar, a produtividade foi muito boa, tanto no Oeste Paraná quanto no Centro-Sul. Santa Catarina teve bons resultados também, né? São Paulo elevou a produtividade, Minas também teve boas produtividades, e Mato Grosso do Sul e Goiás também teve boa safra. Bom, o certo é que na safra passada a média ainda estagnou em 55 sacos. Quando a gente pega essas áreas que eu mostrei para vocês do projeto, né, a gente chama esse projeto de Projeto Aliança, né, um projeto concebido pela Singenta e o Reago, quando eu pego as áreas que foram mapeadas, plotadas e auditadas, que a gente tem certeza do número, a gente acaba observando um número superior à média Conab. É lógico, né? O N da média Conab é muito maior, mas aqui chama atenção o número, né? 73 contra 59, outro 73 contra 59, né? 81 contra 61 em Minas, 72 contra 59, né? O Rio Grande, mesmo com uma seca histórica, né? Uma das maiores secas da história do Rio Grande do Sul, mesmo aquela seca lá, tiveram alguns consultores que conseguiram fazer média de produtividade bem acima, né? Quase 100% a mais do que a média do estado. E aí o projeto, né, com essas mais de 120 áreas auditadas e 210 áreas plotadas, né, o projeto conseguiu mostrar que existe muito potencial de estado para estado, e fechou uma média de 74 sacos por hectare. Uma diferença aí, de novo, de coincidência ou não, de 19, 20 sacos por hectare, quando se compara com a média Conab, né, e o incremento de produtividade em torno de 35%. Então, para mim, essa informação, ela me mostra uma coisa muito importante. O professor Disseu, antes de morrer, dizia muito isso. O ingrediente ativo mais barato que se aplica por hectare numa lavoura é assistência técnica, é uma consultoria de qualidade, né? E aqui eu falo, certamente, para vários consultores, vários estudantes que vão virar consultores, vários produtores que estão aqui assistindo a palestra, né? Se trabalhar direito, fazer a coisa certa, do jeito certo, na época certa, em qualquer região do país, tem incrementado produtividade. E isso chama muito atenção quando a abrangência do projeto é o tamanho dessa abrangência desse projeto que eu estou mostrando para vocês, né? E aí vem uma pergunta, né, que o produtor sempre faz. Fala assim, nossa, mas aqui na minha fazenda, eu tive uma queda de produtividade muito grande, né? Foi clima ou foi manejo? E a gente, na consultoria, fica sempre apertado, né? Porque existe uma tendência no mercado para culpar muito o clima, né? Para falar que o clima foi realmente o maior culpado de todos. E a gente sabe que dentro do clima, né, temos vários eventos, né, desde deficiência hídrica até vento, granizo, geada, excesso de água, né, que aconteceu no ano retrasado, na safra 18/19, aí no Rio Grande do Sul, plantou, teve um excesso de água, teve que replantar, né, as plantas deu ataque fúngico, pítio, fusário, risoctônia, teve que fazer o replantio do replantio, né? Então, a gente sabe que isso realmente proporciona aí uma redução de produtividade, né? Esse ano, novamente, né, lá novamente no Rio Grande do Sul, com problemas de seca. Ano passado, no Mato Grosso do Sul, vários problemas de seca, né? Região Beira-Lago. Agora, a gente sabe que a deficiência hídrica é realmente o pior fator climático de que impacta na produtividade, né? E o manejo, né? O manejo é sim um negócio mais complexo, né? Que o manejo vai desde a parte de planejamento de insumos, né? Até a parte de definir o sistema de produção, né? Se é soja, se é algodão, se é soja ou milho segunda safra, se é só soja tardia e depois uma planta de cobertura, se é algodão, né? E aí, lógico que eu estou generalizando, né? E o manejo, né, que vai desde a dessecação, preparo de solo, velocidade de plantio, ajuste de maquinária, se é botinha, se é disco, até a colheita, expedição e o início
da safra agrícola de novo, do planejamento da safrinha e por aí vai. Então, pessoal, é lógico que com 1 hora aqui eu não consigo esgotar o assunto, mas eu queria diferenciar aqui com vocês agora no impacto desse clima em várias regiões e do manejo. A gente sabe que quando acontece o que aconteceu no Rio Grande do Sul esse ano, o clima foi realmente um fator muito impactante para essa produtividade chegar a 30 sacos de média no estado. Mas a gente sabe também, a gente vem aprendendo ao longo dos anos, e eu queria contribuir aqui nesse momento para mostrar o que a gente tem aprendido com essa agricultura moderna nos últimos anos. Quando eu falo agricultura moderna, eu falo desses cultivares de soja que saíram de 140, 150 dias de ciclo e foram para 90, 100, 110 dias de ciclo, né? 120 dias de ciclo. Eu falo desses cultivares que reduziram o índice de área foliar, ou seja, eles são mais sensíveis a ataque de pragas, doenças, chuva de granizo, estresse hídrico. Eu falo desses cultivares que reduziu a quantidade de raiz, né? Que se produzia muita raiz com cultivares determinadas tardias, hoje se produz 30% a menos de raiz do que aqueles outros cultivares mais tardios, né? Essa agricultura moderna que está trazendo agora os drones para aplicar, que está trazendo os mapas de colheita, o índice de NDVI, né? O que essa agricultura tem mostrado, né? Como nós temos aprendido com ela nos últimos anos. E aí uma coisa certa que eu queria contribuir. A primeira coisa, sobre manejo ruim, mesmo sob condições climáticas favoráveis, a produtividade não melhora, né? Eu consigo ver isso no Brasil inteiro quando eu começo a rodar durante a safra, né? Rodo bastante, desde do extremo sul do Rio Grande do Sul até o norte do país, e vejo vizinhos de cerca, fazendas que têm o mesmo clima, que choveu o mesmo tanto, e que com produtividades variando aí de 10, 15, 20 sacos na média de uma fazenda para outra. Nas regiões que a gente atua como consultoria, isso é muito claro. Quando você entra no cliente e ele, às vezes, tem uma mania de criticar o clima, mas o vizinho dele ou a região está produzindo 5, 6, 7, 10 sacos a mais do que aquela fazenda, com o mesmo índice pluviométrico, com a mesma temperatura máxima e mínima, né? Então, essa é uma constatação que a gente tem aprendido nesses projetos, que a gente tem aprendido nessas áreas do SESB, que são campeões de produtividade, nas áreas comerciais, esses campeões de produtividade, nas áreas das cooperativas, quando nós vamos rodar áreas da Castrolanda, da Frisia, da Copacol, da Cotrijal, da Coamo, né? Da Copagril, quando eu vou rodar áreas de revendas, os clientes, sob manejo ruim, mesmo sob condições climáticas favoráveis, a produtividade não melhora. Isso é um fato, né? Às vezes ele perde, o clima está bom, ele perde para o mofo branco. O clima está bom, ele perde para a última aplicação de ferrugem. O clima está bom, mas ele plantou com semente com 70% de germinação, né? Então, ele acabou saindo pela mão, foi o manejo. E uma outra coisa que a gente tem aprendido nos últimos anos é que quanto melhor o manejo agrícola, maior a produtividade, independente do clima, né? O clima ajuda quando você ajuda ele contribuir, né? Quando você ajuda ele. Então, quando a gente faz esses projetos aplicados no campo que eu acabei de mostrar para vocês, quando a gente vai monitorar áreas de clientes de consultoria, isso é muito claro. Quanto melhor o manejo adotado, maior é a produtividade, independente se o clima foi seco na região, você consegue produzir 10, 15, 20 sacos a mais do que o seu vizinho, né? Agora, isso é um processo de investimento, é um processo de entendimento sempre do sistema de produção dele, que a gente não consegue esgotar em um ano, né? É um processo de estudo. Mas isso é um fato que a gente tem aprendido, eu queria contribuir com vocês. Aí vem o produtor, né? Vem o produtor, que é o protagonista do negócio. Nessa época agora, quem é consultor deve estar vivendo uma série de perguntas, né? Deve estar vivendo uma série de perguntas.
como que eu desseco, como é que eu estou, planta ou não planta, né? Eu elenquei aqui algumas perguntas, né? São dúvidas muito comuns nessa época do ano. Choveu pouco ou quase nada, mas já estamos entrando no mês de outubro. Já posso plantar? Essa é uma pergunta que todos vocês devem estar vivendo no dia de hoje. Outra, como manejar as ervas daninhas em um ambiente que estava muito seco e com plantas estressadas? Outra pergunta, o solo está com teores baixos de nutrientes. Posso aplicar doses altas de fertilizantes no plantio que conseguirei bons resultados? Ele quer corrigir um manejo inadequado que ele vem adotando ao longo dos anos e aumentar a quantidade de fertilizantes, né? Outra pergunta, né? Eu prefiro comprar semente sem tratamento, né? E tratar tudo na fazenda. É a mesma coisa ou não é? O que eu devo olhar na qualidade das sementes? Essa é uma pergunta frequente. Devo fazer aplicações precoces para manejo de percevejo? Eles atacam só da formação do canivete para frente, não é? Outra pergunta. Vai ser ano de ferrugem asiática, né? Quantas aplicações eu devo fazer ou me programar para fazer? Minhas lavouras de soja têm potencial para produzir mais de 90 sacos por hectare? Ou é só no desafio do SESB que é possível? Então, são perguntas frequentes. Essas e várias outras, que eu não vou ficar aqui me delongando, né? Mas aí depois, né, lá para frente, ele começa a fazer outras perguntas, né? O produtor, né, que sempre tem razão, que é um cara que experimenta, é um cara que desenvolve tecnologia. Então, tá aí, ó, preciso definir as prioridades de investimento da minha fazenda no próximo ano. Você me ajuda? E o milho safrinha, plante cedo ou tarde, invisto ou não? Né? Devo fazer a amostragem de solo ano que vem ou faço só de 3 em 3 anos, 2 em 2 anos? E essa aqui ela é clássica, né? Veranico aqui todo ano atrapalha as produtividades. Difícil investir em manejo nesse cenário, não é? Então são dúvidas, né, pessoal, né, amigos que estão participando aí, são dúvidas frequentes que não só eu, né, todos nós que estamos aí envolvidos na agricultura branca, né, agricultura dessas culturas de milho, soja, feijão, trigo, algodão, estamos suscetíveis a serem questionados, né? E nós precisamos de responder algumas delas, né? Agora, para ajudar a responder, eu sugiro que a gente, pelo menos, separe a lavoura, eu estou separando aqui uma lavoura de soja, em 3 etapas, para facilitar para a gente entender como que a lavoura ela acontece no tempo e no espaço, né? Para ajudar o estudante que está na faculdade, saindo agora para entrar para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho cada vez mais exigente, né? Então, o estudante ele já vai entender que tem 3 etapas. Para o consultor experiente que está aqui, ele já vai agora fazer as analogias, né, com a etapa de boca e alicerce, a etapa de definição da produção. Ele vai entender e vai perceber e está com vontade de falar que uma depende da outra, né? E para o produtor, para ele se programar, né? Para ele entender que lavouras produtivas, elas são dependentes de diversos fatores e que esses fatores conversam entre si em várias etapas, que eu preferi separar aqui em 3. Né? Quais são elas? A primeira etapa, que é uma etapa de construção de boca e alicerce, que a gente chama, né? É uma etapa que você está fazendo o alicerce da casa, né? Preparando para levantar as paredes, né? Então, essas plantas ainda estão pequenas, são plantas pequenas, plantas que estão desenvolvendo, é um sistema radicular robusto, né? Que estão ainda bastante incipientes em quantidade de folhas, mas estão se preparando para começar a fazer uma fotossíntese líquida cada vez maior, né? É uma etapa de boca e alicerce. O que você fez dentro do seu sistema de produção vai ser muito importante para essa etapa aqui ter sucesso. A segunda etapa, né, é uma etapa de caixa produtiva, é onde a planta vai fazer todo o seu arcabouço produtivo. É onde ela vai engalhar, é onde ela vai fazer toda a arquitetura para colocar as folhas no ângulo para captar a luz do sol, né? É onde ela não vai jogar as folhas do bacheiro fora, porque ela foi bem dimensionada em espaçamento, em população,
em semente de qualidade, em velocidade de emergência, é aqui que ela constrói todo seu potencial, seu arcabouço produtivo, né? E a etapa 3, não menos importante, que é uma etapa onde a planta define a produção. É onde eu fico imaginando aqui com as minhas viagens aqui, né? Com as minhas viagens mentais aqui, se eu fosse uma planta, né? É onde eu observo aqui que ela estaria falando assim, ó, cuidaram muito bem de mim desde a gestação, né, que é na produção da semente, aqui atrás, que nem está na etapa, né, na produção da semente, cuidaram bem de mim aqui, né, me depositaram num solo fértil e que proporciona um desenvolvimento de raiz e que armazena água, né? Em primeira instância, o solo fértil é um solo que tem água armazenada, né? Esse é o solo em primeira instância fértil, depois vem os elementos, né? Então, cuidaram bem do solo, depositaram bem a semente, o solo estava com palhada, e a partir daí eles me protegeram, eu pensando como a planta aqui agora, né? A partir daí eles me protegeram, blindaram contra pragas, doenças, ervas daninhas, cuidaram de mim no estresse hídrico, aplicando aminoácido, aplicando micronutrientes energéticos. E aqui agora eu preciso de transformar toda a energia, né? Toda a energia que eu sequestrei do sol e do ambiente em forma de carbono, hidrogênio e oxigênio, que eu armazenei nas minhas estruturas, eu preciso agora ir translocando isso, né, com a ajuda das raízes, que me dão água, me dão nutriente, e vou colocar o peso de grãos aqui para compor a produtividade, né? Então, é por isso que quando você vai na Brasmac, Syngenta, Bayer, BASF, Nideira, né, Monsanto, Monsoy aí, né, quando você vai nessas empresas e pergunta qual que é o PMS, que é o peso de 1000 sementes daquele cultivar, e a Nideira vai lá e te fala que o peso de 1000 sementes do cultivar 6700, por exemplo, é 185 gramas, 1000 grãos, e quando você tem uma lavoura de alto potencial produtivo, né, com a lavoura que aconteceu todas essas fases aqui de uma maneira adequada, você colhe essa lavoura e pesa o grão na umidade correta lá, 13% de umidade, né? Assim como a empresa te falou que tem que ser. Você vai lá e colhe e consegue ter 200, 210 gramas, 1000 grãos, né? Você consegue um volume, um peso muito maior de grãos do que a própria detentora da genética te fala. Por quê? Porque você teve um manejo correto. Você tratou bem desde o embrião, na produção da semente lá atrás, preparou o sistema de produção, evoluiu, protegeu a planta, chegou aqui, você manteve a proteção de planta, a planta transformou, né, a energia do sol em energia química, absorveu água e nutriente, colocou peso de grão, e você aí corre com o abraço, porque você vai produzir 20 sacos em cima da média do Brasil, né? Enquanto a média está produzindo 55, você vai conseguir produzir 75, 80, 85, né? O clima vai te ajudar, certamente, mas quem impacta, em primeira instância, não é o clima, é o manejo. A gente viu isso lá atrás. Ok, então se isso fizer sentido para vocês que estão aí, né, eu aqui apresento para vocês aqui uma escala, né, uma escala de fenologia de soja aqui, que vai desde a emergência, que a gente chama de VE, né, desde a emergência, que é onde a planta lança o hipocótilo, lança a radícula, né, até V2, que é onde ela lança o segundo nó, né, até chegar o R8, que é onde a lavoura de soja de você ou do seu cliente vai ser colhida, né? Quando a gente mostra aqui, a gente acha que é um período grande de tempo, né? Mas não é, né? Isso aqui acontece no intervalo de 90 a 120, 130 dias, né? Então, é muito rápido os eventos que acontecem. O acúmulo de matéria seca dessa lavoura aqui é muito rápido, né? Ele começa muito incipiente aqui, atinge um pico, atinge um volume muito rápido aqui, né, de acúmulo de matéria seca, e logo a planta já vai senescer e vai entregar as vagens
no processo de maturação, né? Então, é muito rápido esses 110, 120 dias, o que leva a gente a pensar e que a agricultura ela hoje está muito mais preventiva do que reativa, né? Hoje, grande parte do sucesso que os bons produtores estão tendo, desde o sul até o norte, é porque esses produtores estão muito mais preventivos do que reativos. E quando eu falo preventivos, não é que eles estão jogando produto fora, não. É porque eles não estão esperando o problema acontecer, né? Que vai desde a parte de deixar mais nutriente no solo, deixar mais comida no solo, até na parte de antecipar uma pulverização, porque bateu o pano e viu que tinha percevejo, e aí vai perder produtividade, né? Então, se a gente transpor aquelas etapas para cá, né? A primeira etapa, que é a etapa de boa, boca e alicerce, o que você deve focar, produtor rural, né? O que você deve focar? Você deve focar aqui agora, né? Numa boa distribuição de semente e fertilizante. Para isso acontecer, sua máquina tem que estar bem regulada e sua área tem que estar bem dessecada e seu solo tem que estar com a umidade, né? Plantar no pó, nesse caso aqui, não seria a melhor situação, né? Você tem que focar numa boa inoculação, numa co-inoculação em boa umidade do solo. Você tem que focar numa germinação uniforme. Para isso, você tem que ter semente de qualidade, com alto vigor e alta germinação, né? Você tem que ter um solo aerado, porque a partir do momento que a planta, a semente começa a germinar, né? O processo de troca gasosa dela já está muito alto, ela precisa de oxigênio do solo. E se esse solo estiver ou encharcado, ou muito seco, ou muito denso, você já começa a sair perdendo aí. E é por isso que a gente não consegue atingir em todas as glebas aqueles patamares de 90, 95 sacos, né? Você começa aqui a blindar suas plantas, né? Já que você tem, nesses cultivares mais precoces, menos raiz e menos área foliar, você precisa de blindar as folhas contra pragas, doenças, ervas daninhas, né? Esse tipo de competição aqui, você já tem que blindar, né? Besouro verde metálico e diamin, né? Para quem já plantou soja e ela está aí na folha cotiledonada no primeiro trifólio, né? Para quem já plantou milho, já começou a observar aí besouro verde metálico, vaquinha, né? É a hora de entrar no inicinho ali com acefato, um piretróide, para blindar a planta, né? Para não deixar perder o índice de área foliar, principalmente milho, que tem baixa plasticidade foliar, mas soja também, né? Porque o índice de área foliar dela tem sido cada vez menor. E aqui você precisa de proporcionar, talvez, a melhor dica para a fase 1 de boca e alicerce aqui. Aqui você precisa proporcionar para essa lavoura de soja um crescimento inicial acelerado. Uai, Breno, mas nem eu que mando isso, não. É o clima. Muito pelo contrário, né? O clima é um dos fatores que mandam no crescimento inicial acelerado. Os outros é você que manda. Semente de qualidade, solo na umidade correta, plantio com botinha, fazendo um bom suco, tampando bem o suco de semeadura, né? E por aí vai. Bom, aqui você fez a etapa de alicerce. Se você atendeu, né? Nós estamos na iminência da safra agora, né? A safra já está iniciando. Se você atendeu esses fatores aqui, né? Se você atendeu esses fatores aqui, se seu solo armazenou água nas últimas chuvas e você tem aí uma tranquilidade de 10, 12, 15 dias para trabalhar, para chegar à próxima chuvinha, né? Você começou muito bem e o seu potencial é muito alto daqui para frente. Seu potencial é muito alto, né? Então, você fez o alicerce bem feito. O interessante é você pensar que esse alicerce aqui depende muito mais do que você fez antes do que você está fazendo de imediato, né? Bom, o alicerce bem feito, né? Aí vem a fase de construção, né? Daqui você deve cuidar da captação de luz. Então, se você errou na população, a sua soja aqui começa a crescer muito e ela vai tombar em algum momento, vai ficar com baixa aeração, vai jogar as folhas baixeiras, vai amarelar as folhas baixeiras, né? Então, cuidar da captação de luz. Em regiões onde o período nublado é muito grande, né? A turma que planta lá em novembro, lá no Pará, né? Na região de Paragominas ali, né? No centro-norte do Pará, você tem um problema de nebulosidade muito grande, então aqui a captação de luz ela acaba sendo limitada, a turma tem que aplicar reguladores de crescimento para a soja ter uma arquitetura foliar desejável, né?
A turma do Oeste do Paraná, que usa muito esterco, né? Esterco de frango, esterco de suíno, né? A soja aqui tende a pegar uma velocidade muito grande de crescimento, eles tendem a segurar o crescimento dela, fazendo um redutor de crescimento, fazendo um engalhador e melhorando a captação de luz, né? Aqui as raízes continuam crescendo, né? Lógico que essa etapa aqui vai desde V4 até R3, né? Até a formação do canivete ali, né? Aqui a fixação biológica do nitrogênio está a todo vapor, né? Todo vapor. Ela começou aqui com solo aerado, com solo úmido, mas aqui ela continua a todo vapor. O intervalo de aplicações aqui é muito importante. O foco dessa etapa amarela aqui é proteção de plantas mais nutrição foliar, né? E é lógico, quando eu falo com nutrição foliar, em ambientes que respondem à aplicação de nutrientes foliares, né? Tem ambientes no Brasil, algumas regiões, Guarapuava, Castro, Carambeí, que respondem menos do que a região dos Cerrados, né? Do que regiões que sofrem mais estresse, que têm temperatura mais elevada. E aqui o foco dessa região amarela aqui é na proteção, nutrição e, consequentemente, uma agricultura de baixo estresse. Vacas estressadas produzem menos leite, né? Pessoas estressadas desempenham pior no dia a dia. Lavouras estressadas não vão entregar a produtividade que você deseja, né? Então, agricultura de baixo estresse, né? Bom, e aqui você acaba completando a etapa de caixa produtiva. E aí você passa para a etapa 3, que é uma etapa que ela é muito mais consequência do que causa, né? É uma etapa que ela é consequência das outras. Eu enxergo que ela é 60%, 70% dela é consequência do que você fez aqui atrás. Então, se você perdeu aqui atrás o controle de lagartas e percevejos, a chance de você recuperar essa lavoura é muito pequena. Essa é uma afirmação que eu estou fazendo para todos vocês, né? Que se você perdeu o controle de uma soja RR de uma lagarta, né? Você está plantando uma Desafio aí, uma 5909, você está plantando uma Ativa, né? Perdeu o controle de lagarta, né? Uma 7670, aqui você não recupera mais, né? A vaca já foi para o brejo, como a gente diz aqui em Minas, né? Aqui tem que tomar cuidado, principalmente em ambiente de estresse hídrico, né? Em ambiente que tem alguma restrição hídrica aqui. Nós vivemos isso no sul do país ano passado, né? Em algumas regiões do Cerrado. Cuidado com tripes e ácaros, né? Que aqui sempre começa a acontecer esse tipo de praga. Aqui é uma época de fazer complemento da nutrição foliar, o grosso da nutrição foliar ele acontece aqui você complementa, né? E o foco é proteção, é proteger a área foliar, manter a área foliar saudável para captar a luz do sol, transformar a luz do sol em glicose e essa glicose abastecer a planta, né? E colocar peso de grão. Então, essa aqui seria a etapa de definição de produção. Parece muito simples, né? Muito óbvio, muito fácil, mas é lógico que ao longo da safra a gente sofre intempéries, a gente sofre imprevistos, mas com essas dicas que eu estou dando para vocês aqui, e certamente vários de vocês já sabem disso, vocês podem ficar mais prevenidos e separar a cultura nessas fases aí, né? Se você fizer isso que eu estou provocando para vocês aqui, você vai proporcionar um crescimento inicial acelerado. Lavouras de alta produtividade, lavouras acima de 80 sacos de soja por hectare, todas elas têm um crescimento inicial acelerado, sem exceção, né? Essa é uma constatação que a gente faz no campo. Eu que rodo muito campo, eu que observo muitas lavouras, que tenho vários clientes que consigo mostrar para vocês tanto essa parte da prática aqui, associando com a pesquisa e com a ciência, né? Se você fez isso aqui atrás, né? Você fez isso aqui atrás de maneira adequada, fez o alicerce, você vai promover essa etapa aqui de fotossíntese prolongada. Nesse ambiente nosso de plantio de soja, final de setembro, outubro inteiro e meados de novembro, é muito importante alongar a fotossíntese o mais possível. É aquela lavoura de soja que não quer morrer, não quer entregar as folhas, né? Por quê? Porque ela foi com a sanidade tão boa, com a nutrição tão boa, que ela não perde
as suas baterias solares. Se ela não perdeu as baterias solares, que são as folhas, ela vai acumular mais peso de grão, né? E lá na frente, ela vai conseguir uma maturação mais uniforme, porque não teve ataque de percevejo severo, né? Porque não teve ataque de nematóides, porque não teve desuniformidade na emergência, porque não plantou no pó e por aí vai, né? Então, essa aqui é uma parte envolvendo aí a teoria e a prática do que a gente observa no campo, né? Mas aí o produtor vem e pergunta de novo: ô Breno, eu te perguntei lá atrás, você não respondeu até agora. Choveu pouco ou quase nada, né? Mas já estamos entrando no mês de outubro. Eu já posso plantar? Essa resposta, ela depende de uma série de fatores, né? Quanto que choveu na sua região? A região que eu estou aqui agora, né? Hoje, exatamente agora, eu estou em Montes Claros, que é no norte de Minas, né? Eu fui baixar aqui agora o balanço hídrico da região. Aqui já chove pouco, historicamente. Mas eu fui baixar o balanço hídrico da região. De 1980 para cá, nós temos aqui hoje a menor quantidade de água no solo dos últimos 40 anos. Então, é lógico que eu não consigo iniciar o plantio aqui igual eu consegui ano passado, né? Eu vou ter que esperar cair mais chuva aqui na região, uma quantidade de milímetros muito maior, no mesmo solo, que a capacidade de armazenar água no meu solo não mudou do ano passado para esse ano, né? Então, eu vou ter que esperar, porque o meu balanço hídrico está mais negativo do que o ano passado, né? É diferente de quando eu vou para Londrina. Londrina teve uma chuva muito grande em agosto, né? Teve chuva de 230 milímetros em Londrina. Então, o solo já armazenou uma capacidade de água e agora, com as primeiras chuvas de setembro, né? Final de setembro aí, a turma já animou e já começou a colocar a semente na terra, né? Quando eu falo Londrina, eu estou extrapolando aí para várias outras regiões que choveu no Paraná, né? A região do Centro-Sul, a região do Oeste e por aí vai, né? Então, eu não consigo generalizar. Agora, o que eu consigo mostrar para vocês são dados, né? E contra dados aí é difícil a gente criar muitos argumentos. Veja bem, nós pegamos aí várias regiões do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Minas, principalmente, né? E dentre várias produtividades, dentro de 100, aqui eu peguei 110 produtividades. Das 110 produtividades, eu peguei as maiores. Peguei as 10 maiores aqui, né? Dessas 10 maiores, vejam, o plantio variou do dia 6 de outubro até o dia 30 de outubro. Isso aqui só falando em soja, na safra 18-19, né? Ô, Breno, mas isso na safra 18-19, né? A safra 19-20 foi diferente. Nós monitoramos essas mesmas áreas na safra 19-20, né? O que nós observamos? As 10 maiores produtividades de soja aqui também, né? A produtividade variou do dia 24/9, porque se você que é do Paraná lembra bem, choveu bem no final de setembro e a turma acabou começando a plantar, né, mais cedo. A região Beira-Lago, que planta dia 7, dia 10 de setembro, continuou plantando 7 e 10 de setembro, mas maiores produtividades variaram do dia 24/9 de setembro até dia 27, 28/11, né? Agora, é lógico, pessoal, que nós tivemos várias produtividades, 70, 80 sacos, em quem plantou dia 10, 12 de dezembro, né? O cara teve problema mais de ferrugem, gastou a mais para ferrugem, né? Mas ele produziu bem também. E quem plantou aqui para trás, ó, né? Quem plantou aqui para trás, ele não chegou nesses patamares de produtividade acima de 88 sacos, não, 88, 89, 91, 93, 95, ele não chegou nesses patamares, mas ele também conseguiu uma boa produtividade, 70, 68, 65, né? E conseguiu plantar uma safra em cima, né? Então, o que é importante quando a gente fala se eu já posso plantar agora, né? Eu sempre pergunto essa pergunta. Cuidado, que se seu solo está com restrição hídrica, se seu solo não está friável, se seu solo não tem água armazenada, se não choveu bem nos últimos dias, né? E a plantadeira está fazendo poeira, seu solo está com temperaturas acima de 45 graus Celsius, está com falta de água, e só por esses dois fatores aí,
você já vai impossibilitar uma boa germinação, vai fazer menos raiz e vai começar a fazer uma fixação biológica de nitrogênio indesejada, com pouco nódulo ou quase nenhum, né? Sua soja não vai nodular. Então você já arranca perdendo um pouco de potencial, né? Agora, se você está com 70% da capacidade de campo do solo, se o negócio está agradável, a perspectiva de chuva, nós estamos hoje no primeiro dia de primavera, né? Acabou o inverno ontem. Se a perspectiva de chuva está boa, né? E dos próximos 10 dias, aí nós temos que soltar o plantio mesmo, né? Então, você precisa de entender muito bem o seu cliente e a sua fazenda para não dar com os burros na água logo nesse fator, né? E aí vem outra pergunta, né, que é outra coisa que eu acho que a gente não pode errar para essa safra 2021, né? Já tem muito conhecimento disso aqui, já saber muito bem como manejar, como adotar os manejos, né? E o produtor, o consultor, às vezes ainda fica um pouco manco ali, porque ele erra os pontos fundamentais do manejo de erva daninha, né? Mas a pergunta é, como manejar essas ervas daninhas num ambiente que estava muito seco? Nós estamos vindo um inverno muito seco. Estou falando aí principalmente do Cerrado agora, né? Nós estamos vindo um inverno muito seco e com plantas estressadas, né? E o cenário nosso hoje, né? Um abraço para o meu amigo Mário, lá de Castro aí, que deve estar escutando certamente, e o cenário de hoje, né, que a gente vive, é um cenário de capim amargoso, pé de galinha, buva, caruru roxo, azevém, principalmente no sul, leiteiro, trapoeraba, corda de viola, poaia e vassourinha de botão, né? Certamente vocês, produtores, consultores e estudantes que estão no estágio aí na área de grãos, de todas essas ervas que eu falei aqui, 80% vocês já têm contato e sabem que ela é um problema sem produção, né? Então tá aí o velho e bom amargoso, né? Em que uma época dessa aqui, né, já não adianta fazer herbicida nele, né? Porque ele já acumulou bastante rizoma, já tem muita raiz, né? Já lignificou bastante, já sementeou, né? Perdeu o time, né? E aí, se você for um pouquinho mais detalhista, você já vê uma área de caruru, um caruru aqui, né? Um caruru roxo aqui e por aí vai, né? Então tá aí o amargoso, tá aí o pé de galinha que virou um problema, né? E assim como o amargoso, nós precisamos de colocar os graminicidas para combater. O glifosato não faz nem cosquinha mais, né? Então precisamos colocar aí os graminicidas, né? Os flozifopos, cletodinhos, quesolofop, né? Aí o posicionamento vai de manejo para manejo, né? Aí a buva, né? Que eu estou mostrando separado aqui, mas normalmente o produtor que deixa a coisa acontecer acaba tendo mais de uma erva dessa na área, né? Aí a buva, né, que foi uma das primeiras ervas aí que nós tivemos problema, que saiu do sul e foi para o Cerrado e hoje domina quase que o Brasil inteiro, né? Uma cultura que está muito presente aí, principalmente no sistema soja, verão, milho, safrinha, e que enquanto o produtor não descobrir que ele tem que colher a safrinha e manejar essa buva, ele vai sofrer com ela dentro da lavoura de soja, verão de novo, né? Aí está o caruru, né, que tá ampliando os problemas, né, vindo lá desde os Los Hermanos, lá desde os argentinos, o Paraguai, né, evoluindo aqui para o Brasil muito, né? Estados Unidos já tomado. O azevém, né, muito problema aí, uma das primeiras ervas resistentes a glifosato aqui no Brasil, né? O leiteiro, né, que é um problema muito grande, tem resistência a vários herbicidas, né? A trapoeraba, a corda de viola, que tem um complexo de corda de viola muito grande, né, que o produtor insiste tanto na trapoeraba quanto em corda de viola em não fazer pré-emergente, e eles seguram muito bem os pré-emergentes, né? A poaia e a vassourinha de botão. É lógico que não dá para a gente fazer o manejo de cada uma aqui, mas aqui vai algumas dicas para vocês, né? Já que a ideia daqui é dar dica prática, né? Primeiro, nós precisamos de entender que a soja que você está plantando hoje na sua fazenda, ela é muito mais sensível do que a soja que você plantava 7, 8 anos atrás, né? Então, você tem uma perda muito grande para cada planta daninha que você
coloca para competir por metro quadrado, né? Chega a perder 7% de produtividade para cada planta daninha que você coloca num metro quadrado ali, né? É uma produtividade muito grande. Hoje, das culturas que a gente trabalha, a soja é uma das mais sensíveis à competição com a erva daninha. E esse período que o professor nosso da faculdade falava para a gente, que você podia ficar com 15 dias, 20 dias com a lavoura de soja convivendo com a erva daninha, quando a gente vem para os cultivares mais atuais, esse período reduziu para 7 dias. Ou seja, o período anterior à interferência da erva daninha com a cultura da soja está em torno de 7 dias. Né? E pode chegar a 14 dias, dependendo muito do cultivar. A competição ela é um fator muito peculiar de cultivar. Tem cultivar que aguenta a pressão, né? Assim como tem gente que tolera mais uma gripe, que tolera mais uma febre, né? E tem cultivar que não tolera, que é muito mais sensível. O certo é que ou você semeia no limpo, fazendo uso de manejo outonal, dessecação outonal lá atrás, né? Dessecação 15 dias antes do plantio, dessecação sequencial com diquá, já que o paraquá foi proibido aí, né? Com diquá, mais um pré-emergente, num cenário de amargoso, buva, trapoeirá, você tem que abrir mão disso, né? Ou você semeia no limpo, ou vai aqui a dica, produtor, ou você já semeia perdendo dinheiro, né? Porque essas lavouras de soja nossa não toleram. E aí vai mais algumas dicas, né? O que afeta mais a eficácia de herbicidas? Já que grande parte do manejo que você vai fazer nessas áreas é o manejo químico, né? Para eu não ficar aqui nesse pouco tempo que eu tenho, falando herbicida por herbicida, né? De maneira geral, o que afeta mais a eficácia do seu herbicida aí na sua fazenda? O que afeta mais é a situação da erva daninha, tanto o tamanho dela, o estágio dela, e qual que é a condição que ela está no ambiente. Tem água no solo? Ela está estressada ou não está? Né? Esse é o fator que mais é afetado hoje a eficiência dos herbicidas. E, em segundo lugar, e não menos importante, o pH da cauda de pulsação. Né? pH de glifosato, imazetapícula, clorimuron, lactofen, cloransulan, safenacil, são muito... O pH da cauda é muito influenciado na eficácia desses herbicidas. Né? Então, cuidem disso. Né? Cuidem disso, porque a cutícula da planta, a cutícula ali da folha da erva daninha, que é por onde o herbicida tem que penetrar, ela é apolar, ou seja, ela vai contra moléculas polarizadas, que têm cargas. E quando você reduz o pH da cauda, você reduz a quantidade de cargas, né? Você tem um meio menos polarizado, e você consegue colocar o herbicida mais para dentro da folha. E é lógico, com a ajuda de óleo, né? O óleo é fundamental para quebrar essa camada de cera e ajudar o herbicida a entrar, né? Então, quanto mais estressada essa planta daninha tiver, você espera chover, passa 3, 4 dias, ela já absorveu um pouco de água, a performance do seu herbicida vai ser muito melhor. E é por isso que eu tenho muito cuidado na hora das críticas dos herbicidas. Porque às vezes vem um produtor para mim e fala assim: eu prefiro usar o Zap do que o Crucial. O Roundup foi melhor do que o Zap. O Glifotal TR foi pior do que o Crucial, né? E por aí vai, né? Estou citando nomes aqui comerciais, né? Sem nenhuma pretensão, mas às vezes ele aplicou num ambiente muito diferente, né? E ele está querendo bons resultados, e ele não tem, né? Então, o que você deve fazer, produtor? Aguardar uma condição de água no solo para aplicar herbicida, caso contrário, você vai ter uma eficiência aí de 30%, 40% de controle, né? Associar glifosato com parceiro, né? Associar principalmente com produtos que têm outro mecanismo de ação, né? Usar os ALS, os Protox, né? E por aí vai. Usar óleo recomendado pela empresa, o óleo é muito importante nesse caso. Em caso de alta infestação, fazer uma aplicação sequencial para plantar no limpo, né?
Você não ter aquele período de competição inicial ali e começar. Se você ainda não faz uso, né? Isso parece ser um negócio até engraçado, né? A maioria dos meus clientes hoje usam pré-emergentes, né? Eu falo porque eu sei o tanto que esse pré-emergente tem ajudado no manejo de erva. A gente tem passado com lavouras limpas, né, ao longo do ciclo inteiro, promovendo a colheita melhor, com potencial de produtivo muito alto, eu mostrei para vocês lá no começo. Muito disso é através do uso de pré-emergente que tem proporcionado para a gente umas lavouras mais limpas. E aí, atrasa um pouco a entrada do glifosato, você joga uma dose menor de glifosato lá dentro da lavoura e não precisa de ficar usando herbicidas que são mais danosos para as folhas da soja, né? Então, se você não usa pré-emergente, comece a usar, né? Eles são excelentes ferramentas, né? Aqui é só a título de curiosidade, né? Aqui uma trapoeraba, né? Plantas de trapoeraba que não aplicaram herbicida, plantas de trapoeraba que aplicou glifosato, né? Então, aqui aplicou glifosato, a planta tem um mecanismo muito interessante que ela altera o sítio de ação, plantas tolerantes a glifosato, ela altera o mecanismo de ação aqui, né? Então elas tendem a secar algumas folhas, a buva está fazendo isso com 2,4-D agora, né? Várias ervas já fazem isso com glifosato, amargosa, trapoeraba, mas depois elas brotam de novo. Mas quando se associa a mesma dose de glifosato de cá com outro produto, que é o cafetrazone, que é específico para algumas ervas, principalmente trapoeraba, né? Mas o óleo você consegue, né? Outro sítio de ação aqui, né? Essa parte de cá, o glifosato vai para SPS, vai para a raiz, o Aurora vai para protóxido, vai para outra fonte de ação, outro mecanismo de ação, e aí você consegue uma melhor eficiência do seu produto. Então, agora, produtor, você que ainda não dessecou, pesquise bem, consulte bem o engenheiro agrônomo, para ele recomendar os melhores herbicidas. E veja bem, não quer dizer que você vai usar o mesmo herbicida da gleba 1 até a gleba 20 da sua fazenda. Vai ter hora que você vai ter muita buva, que você vai ter que usar um spider como pré-emergente, né? Você vai ter buva que você vai ter que associar o HIT com 2,4-D e óleo, né? Eu tenho problema de erva, eu tenho problema de pé de galinha. Então você vai ter que fazer um glifosato com graminicida, com fusilade ou com select, e depois você vai ter que fazer um pré-emergente, um dual gold, né? Então, isso varia bastante. O certo né? Quando a gente usa pré-emergente, você acaba ganhando uma dianteira competitiva muito boa. E aí vocês vão concordar comigo que essa lavoura aqui, né, onde a única diferença dessa aqui, plantada no mesmo dia, a única diferença dessa é que usou um herbicida na secação que dá um residual, que é o S-metalaclor, que é o Dual Gold, né? Então, você vai ter que estudar dentro da sua fazenda da melhor maneira. Plantas de soja aqui maiores, mais estioladas, plantas de soja que não absorveram a luz boa para fazer componente de produção e que vão produzir aí 15, 20 sacos a menos com uma lavoura dessa, né? Ok. Uma outra provocação, né? Falamos lá já de época de plantio, falamos de manejo, principalmente de herbicida e cuidado na dessecação agora, né? Bom, uma outra pergunta que chega para a gente aqui é: o solo está com teores baixos de nutriente. Posso aplicar doses altas de fertilizante no plantio? Porque aí, já que o solo está com pouca quantidade, eu aplico no plantio, eu vou conseguir bons resultados, né? O que a gente tem percebido é que não. Você precisa de deixar o solo com boa quantidade de nutrientes, né? E a quantidade de adubo que você vai usar, ela pode ser inclusive baixa. Mas quando você aumenta a quantidade de adubo, não dá tempo da planta metabolizar tudo, até porque o adubo demora a transformar, você coloca só no suco, você não coloca no perfil, né? Eu elenquei aqui, na última safra, eu peguei aí as 10 maiores produtividades, essas áreas aqui variaram de Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas, tá? Essas áreas aqui. Então, só para vocês terem ideia, eu peguei áreas acima de 88 sacos aqui, né? Aqui os cultivares, aqui a população final que fechou as lavouras, aqui a data de plantio, a data de colheita, o ciclo, né? E aqui o que importa para a gente agora, nesse momento, né? Veja bem,
A média de uso desses fertilizantes por esses produtores foi 14 quilos de nitrogênio, 83 quilos de P2O5 e 58 quilos de K2O. Né? Então, ele usou 100 quilos de cloreto por hectare, né? Usou 83 quilos de P2O5, certamente no suco de plantio, aqui certamente a lanço, ou um pouquinho no suco e um pouquinho a lanço. E esses 14 quilos de N aqui, certamente no suco. Né? Então, o que chama a atenção? Né? Para eu conseguir produzir bem, eu preciso de manter apenas, né, uma quantidade de nutriente para a planta, para esses cultivares aqui, levar embora, via exportação. Mas para fazer a caixa produtiva, lembra bem, para fazer a etapa 1 e a etapa 2, né, boca e alicerce e construção do potencial produtivo, o importante é que eu tenha elementos no meu solo em boas quantidades. E aí eu vou pegar aqui agora, pessoal, se vocês me permitem, eu vou pegar essa área aqui de 101 sacos de soja, essa área de 102 e essa área de 105 sacos de soja, ok? E vou mostrar para vocês aqui a análise de solo delas. Então, vamos pegar a área de 100 sacos de soja que eu peguei, desculpa, a de 100 sacos de soja, que foi lá em Santa Catarina, né? Um pH quase ideal, indo para o ideal aqui, um teor de fósforo bom, na camada até 20 centímetros, um teor de cálcio bom até 1 metro de profundidade, um teor bom de magnésio, pouco alumínio, uma saturação por base boa desde cima até 1 metro de profundidade, bons teores de boro, bons teores de enxofre. E esse cara usou uma quantidade, né, baixa de nutriente. Ele estava lá dentro, né? Ele é esse cara aqui, ó. Usou 22 kg de N na base, 100 kg de fósforo e 90 kg de P2O5, né? 90 kg de K2O, desculpa. Né? Ok. Se eu pegar a produtividade lá de 102, que eu falei lá, que foi em Santa Catarina também, olha aqui, segue a mesma tendência. Bons teores de nutrientes, baixos teores de alumínio, né, que precisa melhorar um pouco o alumínio, mas baixos teores de alumínio, bons teores de nutrientes até a camada de 1 metro de profundidade, bons teores de micronutrientes e enxofre. Né? Se eu pegar outra região aqui, isso aqui foi em Corbélia, oeste do Paraná, choveu muito bem na safra, esse produtor aqui é muito criterioso, né? A consultoria dele lá é muito boa, a turma da Copacol que faz, então tá aí, ó. pH alto, né? Fósforo resina alto, teor de potássio muito alto, cálcio muito alto, magnésio, saturação por base desde a parte de cima até embaixo muito boa, né? Precisando melhorar o boro, enxofre bom e os outros micro muito bom, né? Interessante que na safra verão ele plantou a lança lá, e ele produziu 105 nessa área que nós auditamos, mas no talhão inteiro ele produziu 93 sacos, se eu não me engano aqui agora, por um saco a mais ou outro que eu vou errar aqui, e ele plantou o milho safrinha em cima desse cultivar de lança, ele plantou um Pioneer 3707 nessa área, ele plantou assim que colheu, tá aqui a data de colheita dele, tá aqui a data de colheita dele, colheu dia 4/2, né, um ciclo de 133 dias, assim que ele colheu, ele plantou um 3707 lá e produziu no talhão 189 sacos por hectare de milho. Né? Então, é uma safra verão de 90 e uma safrinha de 189 sacos por hectare. Né? Para quem não conhece o produtor, não conhece a região, chega até a duvidar do número, né? Mas realmente eles têm potencial. Bom, para não delongar muito nessa pergunta, eu só queria deixar uma contribuição para vocês aqui. Né? Não adianta fazer da mão para a boca, fazer manejo imediato em lavouras de alto potencial. Por quê? Porque o solo guarda em sua memória os efeitos dos sistemas de manejo. Então, se você vem manejando bem ele ao longo dos anos, é isso que vai fazer ele produzir mais no tempo e no espaço dentro da sua fazenda. Se você vem negligenciando alguns fatores, principalmente correção, cálcio, calcário, gesso, boro, cloreto,
ele não é a aplicação de cálcio no suco, magnésio no suco, cloreto em dose alta nessa safra, que vai fazer você explodir de produzir naquele ano, ok? Bom, uma outra pergunta que sempre chega para a gente, né, para a gente ir esgotando aqui os assuntos, né? Prefiro comprar semente sem tratamento, se tratar tudo na fazenda. É a mesma coisa, não é? Essa é uma pergunta. O que devo olhar na qualidade das sementes? Bom, a primeira coisa, a semente precisa de vir de sementeira boa. Sementeira que privilegia boa qualidade física, fisiológica e sanitária. Né? Faz teste de germinação e vigor, né? Pelo menos mensalmente, e também faz testes de fitopatológico, né? Para não vir semente roxa com cercóspora, para a gente não ter tanto problema na emergência. Né? Então, o que precisa de ter? Nós precisamos ter alto vigor e alta germinação, e aí esses padrões que até outro dia a gente falava de 80%, hoje nos meus clientes a gente já está exigindo um padrão de semente acima de 90% de vigor e germinação. Né? Por quê? Porque nós precisamos de alcançar tetos acima de 80, 85, 90 sacos. E se eu errar na semente, a partir daí nada mais me acrescenta produtividade. Né? E aí aqui só mostrando, né, trabalhos, né, mostrando alto vigor de semente e baixo vigor de semente, né? Mostrando aí o índice de área foliar 10, 20, 30 dias após a emergência, mostrando que em alto vigor você quase que dobra o índice de área foliar 30 dias após a emergência. Pessoal, se eu quase que dobro a quantidade de folha e também de matéria seca, logo nos 30 dias após a emergência, onde a soja nem floresceu ainda, né? Eu estou falando que eu estou fazendo mais fotossíntese, eu estou acumulando mais nutrientes, mais comida, né, para minha planta, e eu vou conseguir fazer um enchimento de grão melhor. Né? Logo aos 30 dias após a emergência. Quem que deu essa condição aqui? Sementes de alto vigor. Né? Então, isso aí está claro, já é assunto bastante discutido, mas se você não fez, produtor, vai plantar agora, não sabe o teste de germinação e vigor da sua semente, o cara está te enrolando para te entregar. Ah, de amanhã eu te entrego. Você não fez um canteiro na sua fazenda e vai plantar, cuidado que a chance de você ter sucesso é pequena. Né? Faça um canteiro e verifique isso. E aí, meu amigo, já que você vai plantar semente boa, aí você vai fazer um tratamento industrial de semente. Né? O tratamento industrial de semente foi feito para ser aplicado em semente boa. Então, aconteceu dentro da indústria, tem acontecido uma evolução constante nos dois fatores, que é, primeiro, a sementeira produzir semente de alta qualidade e alto vigor. Alta germinação, alto vigor e livre de doenças. Né? E depois, investir pesado em máquinas caras, máquinas tecnológicas, para colocar de maneira devida o tratamento industrial de semente sem variação. Então, isso aqui é um índice de variação, de desvio, quando a semente é tratada na indústria e chega para você dessa maneira, ou quando você cisma de tratar na fazenda e ela fica dessa maneira. Né? Então, aqui está uma foto, né? A imagem já diz por si só, para alcançar altos tetos produtivos. O tratamento industrial, com boas máquinas, conseguem envolver a semente cada vez melhor, vai te entregar um resultado muito melhor. Não tenha dúvida disso. Né? Nós estamos falando aí de pelo menos 2,5 sacos de produtividade a mais. Né? Bom, aqui um outro questionamento aí. Né? Eu devo fazer aplicação precoce no manejo de percevejo? Né? Reparem que nós estamos evoluindo, né, pessoal? Ao longo do ciclo da soja. Eu faço aplicação precoce do manejo de percevejo, eles atacam só na formação de canivete para frente, não é? Essa é uma pergunta que chegou para mim esses dias. Né? A primeira coisa que nós temos que entender para responder esse cliente é o seguinte: bom, se eu tiver um percevejo por metro quadrado na fase de R3, ou seja, na fase de canivete, eu vou ter um dano em torno de 100 quilos por hectare de perda, se eu tiver um percevejo por metro quadrado. Né? Então,
Isso é a primeira coisa que eu preciso saber. Muitas vezes o percevejo está tirando mais produtividade da gente do que a lagarta. Mas o percevejo a gente acaba não vendo o dano, porque ele vem cá nesse canivete aqui e acaba abortando ele. Né? Como que acontece? Né? O percevejo ele vem, né? Normalmente ele vem em população baixa do inverno, né? Principalmente se o inverno for mais rigoroso. Né? Alguns estariam em diapausa aí, mas estão migrando, e ele começa a colonizar, e quando chega em R1 ele dá uma explosão aqui, e quando chega em R3 é onde ele começa a causar os maiores danos, que é jogar o canivete para o chão. Né? Mas o que a gente tem observado, pessoal, nos últimos anos, né, é que esse percevejo, ele está vindo da safrinha já numa quantidade grande aqui. Aqui, ele não faz dano nenhum para a soja. Mas se eu não vier aqui, principalmente em presença de adultos, né, que está vindo da safrinha aqui, em presença de adultos, e fizer um manejo, né, o inseticida cefato, ele chega a ser bom, né, um inseticida bom para manejar adultos. Então, essas primeiras aplicações aqui, onde eu tenho mais presença de adultos, se tiver, o cefato vai bem, depois você vai intercalar com neonicotinoides e piretroides, né? Vai intercalar com alguns inseticidas novos aí, que é o isoclete e o dinotefuran e piretroide, nessas aplicações aqui. Agora, esse cliente que quer deixar para manejar o percevejo, para aproveitar o fungicida daqui, ele pode estar perdendo, né, em torno de 80, 100 quilos por hectare a cada percevejo por mês. Né? Então, é muito importante a gente ter esse dado em mente e fazer o manejo do percevejo desde cedo aqui. Né? Então, eu, por exemplo, nas minhas lavouras de consultoria, começo a manejar o percevejo daqui. Comecei a observar meio percevejo por metro aqui, eu já entro com a primeira aplicação aqui. Né? Se for adulto, é acefato. Se tiver misto, ninfa com adulto, vai piretróide com neonicotinoide. Ok. Outra pergunta, né? Vai ser ano de ferrugem? Quantas aplicações de fungicida devo fazer? Isso aí, quem souber responder, me avisa, por favor, né? Você pega o ano retrasado, por exemplo. Né? O ano retrasado deu muita ferrugem no Rio Grande do Sul. Né? Choveu bem em várias regiões e tudo. Deu para ver muita ferrugem. O ano que passou não foi ano de fazer, né? Assim, teve muito pouca ferrugem porque teve seca histórica, né? A doença chegou mais tarde. E aí ela foi chegando mais tarde nas outras regiões também, né? O certo é, pessoal, eu só tenho um controle viável da ferrugem quando eu faço um manejo preventivo. Porque eu não consigo ver o dano. E à medida que vai passando, ó, do dia 15 do 11 para o dia 3 do 12, intervalo de 30 dias, mais 30 dias, a curva da progressão da doença é muito alta. Ela consegue colocar muita urédia, que é quem vai armazenar os esporos e quem vai reinfestar a lavoura. Então, para eu conseguir manejar essa lavoura, essa ferrugem, eu preciso de ter os fungicidas no galpão e começar a aplicar desde cedo, principalmente se você está em regiões que tem ferrugem. Eu não estou falando aí do norte do Mato Grosso, não estou falando do Pará, não estou falando do Maranhão, né? Estou falando de regiões, principalmente subindo aí da Argentina, Paraguai para o sul, né? Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e por aí vai. Né? Agora, se eu não fizer o manejo desde cedo, na hora que a curva começa a subir e você não tem ação sobre isso aqui, né, você já não consegue fazer o controle. E aí é que ele é inviável. Você gasta dinheiro e não retorna. Né? Agora, na prática, eu peguei os dados aqui do nosso amigo fitopatologista Lucas Navarini, que fica lá em Passo Fundo, né? E ele fez os últimos 2 anos de experimento. Eu achei interessante compartilhar esses dados com vocês aqui. Ó. Veja, né? Veja os dados do Navarini aqui. Ó. O que ele diferenciou aqui? Os fungicidas foram os mesmos. Então, tanto para a primeira, quanto para a segunda, terceira e quarta aplicação, foram os mesmos. Qual que é a diferença? A diferença é a primeira aplicação de fungicida. Né? A primeira aplicação de fungicidas nesse tratamento aqui entrou 35 dias após a emergência. E nesse outro tratamento aqui, 45 dias após a emergência.
e depois o intervalo foi de 15 dias após a última, sempre. Após a anterior, sempre. Né? 15 dias aqui, 15 dias aqui. Na safra 2019, que foi uma safra mais chuvosa, né, nos ensaios, aonde ele iniciou primeiro, lembrando, pessoal, que aqui é uma região de alta pressão de ferrugem, tá? A média de produtividade foi 86 sacos. E aonde foi 10 dias após, 78 sacos, né? Em 2020, né, reduziu o potencial produtivo, porque choveu menos, né, deu menos doença, foi 61 sacos contra 56 sacos. Né? Então, você observa que não precisa, muitas vezes, nem aumentar uma aplicação e diminuir o período. Né? O que precisa, em regiões de alta pressão, é começar a blindar a planta mais cedo. Né? Isso faz todo sentido quando a gente trabalha com alta pressão de ferrugem nessas regiões, né? E sempre, vocês sabem disso, né? Adicionar os protetores, né? Então, se eu tenho carboxamida e estuberulina, eu preciso colocar triazol ou mancozeb, clotronil e cobre. Né? De maneira geral, os protetivos, né, os protetores que a gente chama de multissítios, né, que é mancozeb, clotronil e cobre, são excelentes ferramentas também para outras doenças. Né? Então, às vezes, eu não estou numa pressão de ferrugem, né? Mas eu tenho problema de manchas, né? Mancha-alvo, cercóspora, né? Então, aqui eu vou entendendo qual fungicida que eu vou usar. No manejo de multissítios para a soja, quando eu pego todos os trabalhos publicados pela Embrapa, todos os trabalhos do Centro de Pesquisa Cooperativa, Reago Pesquisa e por aí vai, em ambientes de alta pressão de doença, quando eu adiciono protetores, mancozeb, clotronil ou cobre, eu acabo agregando 5 sacos por hectare na média de produtividade. Né? Então, tá aí uma contribuição aí para você que não sabia dessa informação ou que quer algumas dicas nesse sentido. Né? Bom, para ir finalizando, pessoal, em relação ao manejo de erva daninha, né, o que os especialistas têm a dizer? Né? Bom, vai aumentar o cenário de erva daninha resistente, com aumento de casos resistentes ao glifosato, uma disseminação geral do cerrado para o sul, né? Vamos observar a folha larga e estreita na mesma área, um aumento com problema de plantas voluntárias, né? Milho RR principalmente, um aumento considerável do custo, né? Quem não tinha custo aí de cletodin, de fusilade, de verdict, já está colocando isso no custo, né? E um aumento de custo também pelo uso de pré-emergente, né? Porque você vai ter que usar o pré-emergente para fazer isso aí. Finalizando também a parte de praga, né? A gente sempre prevenindo aí na safra, investir em tratamento de semente de qualidade, né? E aí a gente sabe que o tratamento de semente de qualidade em relação à praga envolve as diamitas, né? Então, ou você tem que ir para o Demacol com Fortenza, não tem jeito, né? Deve-se aumentar o número de pragas resistentes aos eventos transgênicos. Ao longo dos anos, continua-se baixa dosão do refúgio, infelizmente, né? Esse é um cenário, né? Atenção para pragas secundárias, né? Falamos aí das tripes, ácaro, besouro verde metálico, indiamin, algumas lagartas, lagarto trigo, né? Da LED. A praga deixou de ser da cultura e passou a ser do sistema, então nós temos que começar, principalmente em lagarta, ficar pensando muito em só tem 2 lagartas na soja, né? Isso não existe mais, né? As podófilos estão entrando pesado, né? Monitorar, bater pano é sempre a melhor estratégia antes da entrada do pulsador. Então, você pega as fazendas que hoje eu trabalho nos clientes, o pulsador vai entrar depois da manhã, né? Daqui 2 dias, a gente bate pano na soja hoje, porque para saber se precisa de entrar com inseticida para lagarta, percevejo ou outros insetos. Né? Na soja, leguminosas de maneira geral, a bateção de pano ela é muito boa. Ela dá um excelente resultado. Para gramíneas, milho, trigo e por aí vai, normalmente a resposta é mais baixa, a gente acaba respeitando muito mais o visual da raspagem do que a bateção de pano. Né? E no manejo de doenças, né, a gente acabou de falar aí, os reforços são muito importantes, janela de plantio, usar fungicidas, carboxamidas desde o início,
e não fazer mais de 2 carboxamidas ao longo do ciclo. O intervalo de aplicação é 14, 15 dias, né? A primeira aplicação vegetativa é muito importante, principalmente em regiões de maior pressão, né? E, para quem já sofreu aí com fungos de solo, sabe que tratamento de semente é fundamental. É lógico que, nesse tempo aqui de 1 hora, eu não consigo ficar esgotando o assunto, mas isso aqui é o que a gente está vendo que está prevalecendo no Brasil em relação ao manejo de praga, doença e erva daninha, né? Agora, a última pergunta, né? Minhas lavouras de soja têm potencial para produzir mais de 90 sacos? Ou é só no desafio do SESB que isso é possível, né? Muito pelo contrário, né? Até no próprio desafio do SESB, ó, a gente está observando, de 2008 para 2009, a gente está observando que as áreas que ultrapassam 90 sacos por hectare, elas têm cada vez aumentado mais. Todas as pessoas que estão aqui agora, que têm clientes, né, de consultoria ou que têm fazendas aí, né, nós estamos com 300 pessoas online agora, vocês têm clientes ou dentro da sua fazenda tem glebas que produziram mais de 90 sacos, né? Então, se você tem glebas que produziram mais de 90 sacos, a chance das outras glebas também chegarem a 90 sacos é muito grande, desde que você acerte o manejo, né? Acerte o manejo, porque se está caindo a mesma quantidade de chuva e tem uma gleba produzindo 90 e outra produzindo 70, esse delay dos 20 sacos, ele é puro e estritamente manejo, né? Às vezes tem que aumentar a matéria orgânica no solo, colocar mais palha, e você que vai ter que fazer o diagnóstico. O certo é, as áreas acima de 90 sacos, aqui só a área auditada, né, tem aumentado. E no Brasil a gente sabe, né? O campeão de produtividade do SESB esse ano do Norte e Nordeste foi no Piauí, né? Produzindo 108 sacos de soja por hectare, né? É lógico que numa área pequena, só na área auditada, mas na fazenda, né, nos mais de 20 mil hectares de soja lá, ele produziu muito bem também, né? E mostrou que é possível, que tem genética, cultivar lá foi BMX bônus, que tem genética para produzir bem, né? Desde o extremo sul do Rio Grande do Sul até o norte do Maranhão, Piauí, Pará, né? Desde que você acerte o manejo, né? Bom, para essa safra, né, finalizando, eu não consigo, a gente não consegue trocar muita coisa agora, né? A maioria dos produtores já estão comprados, né? Já está com o cultivar, já tratou legado, já está semeando, né? Então, para essa safra, não perca o foco. E seu foco deve ser qual? Promover um crescimento inicial acelerado. Semente boa em solo bom. Quando eu falo solo bom, é solo bom de nutriente e solo bom de água. Proporciona uma fotossíntese prolongada. A chave do sucesso da fotossíntese prolongada é blindar a planta, proteger a área foliar verde, né? Então, se você ajustou a população aqui, o bacheiro vai ficar cada vez mais verde ao longo do tempo e você vai conseguir uma fotossíntese prolongada tanto na parte superior quanto no bacheiro. E aí você vai ter uma maturação mais uniforme, né? Agora, se você fez isso, você fez um bom alicerce, fez uma caixa produtiva boa e definiu a produção, né? Não tem erro, sua lavoura vai responder. Porque a gente viu, eu provei para vocês aqui, que o manejo ele tende a ser até muito, muito mais importante do que o clima algumas vezes, né? E para safras futuras, né? Eu queria deixar uma contribuição aqui, né? Para safras futuras, invista nesses aspectos, né? Para você fazer um crescimento inicial acelerado, né, rápido, invista em todos esses fatores aqui. Reduza a compactação, melhore a aeração, planta milho, safrinha com braquiária, melhora a infiltração de água no solo, reduz alumínio e aumenta as bases, né? Faça adubação de base com um pouco de nitrogênio e fósforo, nós vimos lá. Invista sempre em qualidade de semente. Tratamento de semente tem que ser, né, bom, quanto mais industrial, com empresa boa, melhor é, né? E a qualidade da semeadura, sem dúvida nenhuma, né? Quem planta a 10 km por hora, deposita semente muito pior do que quem planta a 6, 6,5, né? E depois você vai investir ao longo dos anos aí na fotossíntese prolongada, que é o quê? Raiz profunda e sadia, água em profundidade e qualidade, nutrição das suas plantas,
né? Proteção das suas plantas e adquirir o conceito da agricultura anti-estresse, né? E na maturação ficar muito esperto com as pragas e doenças no final de ciclo. Tá? É claro que não dá tempo de a gente discutir tudo, mas eu quis contribuir aqui só para, no começo da safra, a gente não passar em branco e você que é produtor e consultor conseguir absorver pelo menos parte do que eu falei aí, se fizer sentido para vocês. Ok? Um abraço e muito obrigado para todos aí pela atenção. Nós que agradecemos, Breno, pela excelente palestra, muita informação, muito conteúdo bacana. Tenho certeza que todos gostaram. Eu vou pedir alguns minutos para vocês, tá bom? Vamos apresentar algumas informações do Grupo Reagro. Enquanto isso, vocês podem continuar mandando perguntas na caixa QIA. Eu vou convidar o Luciano, nosso gerente comercial, para falar um pouco do Grupo Reagro e apresentar algumas oportunidades de curso da Faculdade Reagro para vocês. É com você, Luciano. Boa noite a todos, obrigado. Breno, valeu demais, como sempre, muito esclarecedor e muito útil. Tenho certeza que os mais de 300 aí presentes vão utilizar bastante informação, né? E como o Breno falou, né, não tem como a gente destrinchar tudo em uma hora, né? Então, por isso o Reagro tem outras atividades, né, além da parte da consultoria. Então, quem tiver interesse na consultoria, tiver fazendas aí que precisa de um apoio da equipe técnica, nós temos essa oportunidade do Reagro Consultoria. Nós temos o Reagro Ensino, que aí a gente leva um conhecimento aí a nível de pós-graduação, a nível de capacitação, que aí tudo isso que o Breno falou, a gente aprofunda muito em um longo período, é uma carga horária bem robusta. Temos o Ideagro, que é um software de gestão, um laboratório de análise de solo, folha, onde vai ter uma oportunidade aí para vocês que estão assistindo o webinar. O Reagro tem uma empresa que é o Reagro Pesquisa, onde a gente valida uma série de dúvidas aí do produtor, né, dos nossos técnicos, e também temos muitas parcerias com as empresas validando o produto. E uma empresa de biológicos, que é a Biomip. Pode passar? Sobre o ensino, né, nós temos aí... Pode passar, por favor? O ensino, nós temos uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, com mais de 360 horas. Nós temos aí o início dela prevista para março do próximo ano, que é a pós-graduação em produção de grãos. E para agora, em outubro, nós temos uma pós em gestão no agronegócio e um curso de produção de grãos online, que é o de produção, que é o GPG, que a gente chama. Nós temos ele tanto online como também presencial em todo o Brasil. Então, quem tiver interesse em aprofundar mais sobre produção de grãos, seja em nível de pós ou de capacitação, por favor, entrar em contato com a Ludmila, que nós temos essas soluções aí do ensino também. Pode passar? E para já deixar aqui o convite, né, nós temos um próximo webinar, dia 28 de outubro, sobre nodulação com o professor Geraldo. Então, quem tiver interesse, procure lá no grupo do Telegram, vai ter o link. Siga o Reagro no Facebook, no Instagram, reagro.grãos, que vai ter aí o link já, garante sua vaga para o próximo webinar. Muito obrigado, tenha uma boa noite a todos. Muito obrigado, Luciano, pelas informações. Agora eu vou passar a palavra para o Gustavo. Ele vai falar um pouco mais sobre o nosso Laboratório 3R e logo em seguida começamos com as perguntas. Mais uma vez, obrigada a todos vocês que permanecem aqui conosco. A palavra é sua, Gustavo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Sou o Gustavo, supervisor comercial do 3R Lab. Para quem não conhece, o 3R Lab é um laboratório agropecuário do Grupo Reagro, onde fazemos análise de silagem, ração, mineral, pré-secado, fertilizantes, voltado para a área de vocês aí, solos, água,
ou seja, um laboratório completo e voltado para o agronegócio, ok? Possuímos todos os selos de certificação do mercado e somos o único laboratório do Brasil com um selo americano. Isso aí nos dá um compromisso, agilidade, uma qualidade, uma tranquilidade na entrega dos nossos laudos para todos vocês, ok? Eu peço que acompanhem aí as redes sociais do 3R Lab, tanto no Instagram, Facebook, tem grupos, né, de WhatsApp, Telegram, eu coloquei no chat aí, posso colocar novamente, para vocês estarem participando, que temos aí conteúdos diários para estar levando aí uma informação boa para todos, tudo bem? Meu contato é esse, 35 98874 0153. Qualquer dúvida com relação ao 3R Lab, pode estar entrando em contato comigo, ok? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Gustavo. Vamos então começar, né, com um momento que é o diferencial do nosso webinar, onde vocês têm a oportunidade de tirar suas dúvidas. Temos muitas perguntas, várias pessoas parabenizando também pela palestra, Breno. Vamos lá, então. A primeira pergunta é do Gabriel Faria. Ele pergunta qual o custo médio de soja do projeto Aliança, Breno? Nós fizemos esse custo médio lá, ele não ficou diferente das nossas lavouras comerciais. É um custo que está variando entre R$ 3.400 e R$ 3.800 o hectare. Perfeito. Nós não fizemos de todas as produtividades, nós só pegamos o custo médio, nós pegamos das 5 maiores produtividades. Okay, você vê, só para contextualizar, né? Dentro dos 3 fatores que mais contribuem para o custo, o uso de fertilizante, né? Fertilizante impacta muito no custo de produção de soja. E você viu ali que das 10 maiores produtividades, o uso de fertilizante foi muito baixo. A turma usou 80 kg de P2O5, 14 kg de N e 60 kg de K2O. Então, se o fertilizante impacta muito, né? E ele economizou com fertilizante, aquelas produtividades lá tendem a ser até, aquele custo ali tende a ser até menor. Mas, via de regra, ficou entre R$ 3.400 e R$ 3.800 o hectare. R$ 1.000 o hectare. Perfeito, Breno. A próxima pergunta quando você falou lá das fases, alicerce, caixa produtiva, definição da produção, na fase de definição da produção, quando você fala de foco em proteção, o Tiago, ele pergunta se essa proteção não deveria começar lá atrás, no estágio V4. Sim, a gente tem visto isso, né, Tiago? A planta de soja, a verdade, a proteção que quando eu falo, ela começa desde a hora que a gente trata a semente, né? Com inseticida e com fungicida. E aí, depois que a planta de soja, depois que a semente emerge, né? Depois que ocorre a emergência, ela vai lançar a folha cotiledonar e depois ela vai lançar os cotilédonos e o primeiro trifólio. Na hora que ela lança o cotilédon e o primeiro trifólio, ali já vem besouro, ali já vem lagarta, né? Se a soja for RR, ali já vem vaquinha, onde a gente tem que começar a blindar ela, com doses, uma dose de piretroide aí, acefato, por aí vai, mas também, ali no terceiro para o quarto trifólio, já começar a fazer o programa de fungicida, principalmente se a gente tiver problemas de manchas, né? E em região de alta pressão de ferrugem. Então, você está certinho na sua consideração. A gente começa a blindar a planta desde o dia que ela está na emergência até o dia que vai colher. E o fungicida, esse fungicida aí que a turma do mercado chama de V0, né? Que é esse fungicida aí de 30, 35 dias após a emergência, ele é estratégico, ele é muito importante e nós não podemos bobear nele. Principalmente, volto a frisar, em regiões que tem problema de manchas ou problemas de ferrugem, mais cedo. Perfeito, Breno. Mais uma pergunta do Gabriel Faria. Ele fala que está usual fazer uma primeira aplicação de defensivo junto ao herbicida, no estágio V0, não substituindo a aplicação de fechamento, claro. Isso, está usual, principalmente no sul do país, onde a pressão é maior, Gabriel.
tá usual sim, a turma vai colocar lá, vai colocar um triazol, né, junto com o glifosato ali, o Scoreflex, vai colocar primeiro ali um Cronos, um Azimuth, a primeira ali a turma tem colocado sim, junto com o herbicida. Perfeito, Breno. Agora vamos com uma pergunta aqui do Pedro Henrique. Ele pergunta onde que ele está pedindo, na verdade, uma dica aí de aplicativo, onde você consegue esses balanços hídricos, né, para poder acompanhar as precipitações e o ARM. Tá, o armazenamento de água do solo. Ô Pedro, aí tem duas maneiras, né? Tem a maneira que que na minha opinião, ela ajuda pouco, né? Que é pegar o balanço hídrico pelos dados do INMET, dá um trabalho danado, porque eles não estão na forma trabalhada, eles estão brutos, né? E eu tenho gostado de pegar, e aí eu tenho gostado bem da plataforma do Agrimax. Agrimax escreve AGRYMAX. Agrimax é uma plataforma, né? Ela é uma startup lá do professor Paulo Centelhas, da Exalc, e ele é especialista em agrometeorologia, e ele criou todo o balanço hídrico por região. Então, ele dá um balanço hídrico aí, independente se você está no Paraná, em Santa Catarina, no Tocantins, ele pega por coordenada geográfica dentro da sua fazenda e acaba te ajudando muito nessa quantidade de água que tem no solo, enquanto que choveu, e ainda te dá uma previsão aí para frente do que pode cair de chuva, ok? É a Agrimax que chama, né? Não tem interesse comercial nenhum nisso, né? Mas e o REAG também não tem bandeira nenhuma, mas coisas boas a gente tem que divulgar, né? Essa plataforma é bem interessante. Exatamente, Breno. Vou fazer uma pergunta aqui agora do Luiz Costa. Ele pergunta qual o pH ideal da cauda para herbicida. Via de regra, a maioria dos herbicidas exigem um pH mais baixo de cauda. Então, a gente tem feito pH abaixo de 4,5, sabe? Então, todo pH abaixo de 4,5 vai privilegiar glifosato, vai privilegiar imazetapi, HIT, a Aurora, atrazina. Então, esse pH aí, 3,5, 4 para herbicida, ele potencializa muito, ajuda muito o herbicida a entrar dentro da cutícula, já que ela é apolar. Perfeito, Breno. Eu vou falar agora uma pergunta do César Sintra. Antes, ele está te parabenizando, falou que o seu sobrenome é excelência, Breno. Em uma análise de água para pulverização, o que não pode deixar de analisar? Ô César, saudade de você, cara. Tudo bom com você aí, né? O que a gente não deixa de analisar é a quantidade de cátion disponível, sabe? Então, é pegar aí carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, olhar o pH da água, carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, pH da água e os micronutrientes que já faz mesmo. Faz ferro, cobre, manganês, zinco, que são tudo carga 2+, né? Então, basicamente, o que sequestra e diminui a eficiência desses herbicidas são os cátions disponíveis na água. Então, sempre que puder analisar carbonatos, que é cálcio, magnésio, e os micronutrientes, você vai ter uma resposta boa dessa análise aí, César. Perfeito, Breno. Agora vamos com o Fábio Tavares. Ele pergunta se faz-se necessário o controle das plantas tigueras de maneira antecipada ou podemos esperar e realizar o controle mais tardio? Pois a filosofia nossa na consultoria é plantar no limpo, porque nós já tivemos muito insucesso de deixar passar, principalmente tiguera. Com uma tiguera de 20 centímetros de altura, de milho, com 400 ml de fusilade, você mata ela, não sobra nada. 350, 400 ml de fusilade. Na hora que ela passa, você planta a soja, a tiguera fica grande, você tem que usar 1 litro de fusilade. Entendeu?
da mesma maneira que funciona com verdict, dose, tigueras mais baixas, plantas menores, dose menor de verdict, né? E por aí vai, né? Para não falar só um nome comercial aí, né? Mas o que a gente tem feito como prioridade é plantar no limpo. Então, eu sugiro que você desseque a área já eliminando as tigueras, para não ter problema, inclusive, de ficar criando espodófita para depois ali para a soja, né? Ficar criando cigarrinha para depois ali para o milho safrinha e por aí vai, né? Correto, Breno. Agora vamos com uma pergunta da Laura Reis. Por que não deve ser feito mais de 2 aplicações de carboxamida? É isso mesmo, né, Breno? Carboxamida. Isso mesmo. Durante o ciclo. Ô, Laura, a gente preconiza, quem divulgou isso e tem pedido esse cuidado é a turma do consórcio antiferrugem, lá da Embrapa, né, e que envolve os maiores centros de pesquisa do Brasil aí, em ferrugem asiática, para a gente não aplicar dentro de um ciclo de soja mais de 2 aplicações de carboxamida. Isso é muito no sentido de manejo da resistência, para que a gente não exponha tanto a molécula no Brasil inteiro, né, em várias aplicações, já que ela é muito boa, e o fungo, no tempo, ele vai adquirindo essa resistência, né? Então, a carboxamida, ela é uma molécula para a gente usar nas primeiras aplicações. Então, normalmente, a gente entra na primeirinha lá do vegetativo com o triazol, depois entra na segunda com a carboxamida mais triazol ou a carboxamida mais um protetor. A terceira, a mesma coisa. E a quarta, a gente já vem com estubrulina, triazol e protetor, para fazer só 2 carboxamidas. Então, a resposta é, por um único motivo, manejo da resistência do fungo. Perfeito, Breno. Renato Prudente de Assis, ele pergunta qual a sua opinião sobre TSI completo com inoculante em semente de soja? Pois é, nós já tivemos, Renatão, cara, 2 anos de sucesso de semente de soja tratada com inoculante, tratada com cobalto molibdênio, sabe? É um negócio que vai vir para ficar, vai pegar e o Brasil vai ampliar a área plantada com a semente vindo tratada, igual ela já vem com inseticida, só que agora com inoculante e com cobalto molibdênio mais níquel aí, né? Que o níquel também é muito importante. Então, nas recomendações dos meus clientes, eu ainda não tô soltando tudo com o inoculante só vindo da UBS. Eu ainda estou colocando inoculante no drench, no micron lá que a gente fala, né? No suco de plantio. Então, eu coloco inoculante no suco de plantio e se a semente vem tratada ou não, eu ainda estou pagando para ver. Eu não tenho dúvida nenhuma, nós já tivemos 2 anos de sucesso em experimentos, Renato, e que mostrou que você pode confiar de que o inoculante que está vindo tratado, ele vai expressar o potencial dele e vai nodular a soja. No entanto, como um bom mineiro, eu ainda estou resguardando, estou esperando mais resultados para ter essa confiança e realmente tirar o inoculante do suco, que é um lugar que eu gosto muito de colocar ele no suco de plantio. Ok, meu amigo? Mas os resultados estão muito animadores. Eu tenho cliente, por exemplo, que ele vai plantar esse ano metade da área com inoculante vindo da UBS e metade da área nós vamos colocar no suco, né? Porque ele já começou a pegar mais segurança. Perfeito, Breno. Eu vou com uma última pergunta aqui para não estender muito o nosso tempo. A pergunta é do Wesley Soller. Sobre a adubação de base ser pequena quando você tem um perfil bem construído, você acredita que essa salinidade menor ajuda na construção de potenciais elevados pelo melhor ambiente de raiz? Eu acredito sim, Wesley. Eu acho que esse é um dos fatores. Acho que tem vários outros aí que envolvem. Se você tem menos salinidade, você proporciona uma vida microbiana ali melhor, e a gente já sabe que a microbiologia do solo tem explicado muitas boas produtividades, né?
se você está colocando menos adubo, né, ao longo da sua área, você está rendendo mais plantio e está proporcionando uma germinação mais uniforme, você para menos, né, para abastecer a plantadeira, então você entrega a gleba mais cedo, né, e vários outros fatores. Agora, a salinidade, sem dúvida, ele é um dos fatores que tá contribuindo para isso, viu, Wesley? Pessoal, infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas aí. Felizmente, tivemos várias perguntas, né? Devido ao nosso tempo. Pedimos desculpas, né, por não conseguir esclarecer todas as dúvidas. Breno, outra vez, eu vou passar a palavra para você fazer suas considerações finais. Ok, obrigado. Pessoal, obrigado pela atenção aí. Eu espero que tenha atendido a expectativa de vocês, né? Obrigado por permitir a gente adentrar, né? O Reagro, o 3R Lab, adentrar na sua casa aí um dia de terça-feira à noite. Eu espero que algumas dessas dicas tenham sido úteis para vocês e espero encontrá-los aí ao longo da safra, produzindo bem, colocando dinheiro no bolso, sendo você produtor ou você consultor, né? Não deixe de acompanhar o Reagro aí nas redes sociais, não. O Reagro tem feito um grande movimento para ajudar o produtor e vocês sabem que nós somos especialistas em cursos para o agronegócio, né? Então, acompanhe a gente, o Reagro, e acompanhe o 3R aí, porque nós temos bons produtos para ajudar você que é produtor e você que é estudante, consultor, ok? Obrigado pela atenção, um abraço e boa safra a todos. Nós que agradecemos, Breno. Obrigada a vocês que ficaram conosco até o final. Um abraço, pessoal, e até breve. Boa noite.